Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 19º dia do jejum, 21 dias debaixo do favor de Deus. Mais 2 dias e vamos encerrar o nosso jejum. Com certeza, esse foi um dos melhores jejuns que nós já fizemos como igreja. E ver muitos irmãos envolvidos, participando, isso alegrou muito o meu coração. E você sabe, fazer um jejum é realmente um grande desafio, né? Para todos nós foi um grande desafio, mas com certeza fizemos tudo debaixo da direção de Deus, e quando Deus está na frente, tudo flui, não é mesmo? E hoje, após essas 3 semanas, quando vemos os resultados, as mensagens, as vidas que foram alcançadas e abençoadas, ficamos tão felizes, porque só Deus mesmo para nos renovar a cada dia e nos capacitar para essa linda obra que tem alcançado tantas pessoas. Nosso trabalho verdadeiramente não é em vão no Senhor. Como a palavra diz, 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, tudo que nós fazemos para o Senhor, fazemos de coração, o Senhor abençoa, o Senhor nos usa aqui para falar com tantas pessoas, e essas palavras temos liberado, têm alcançado tantos corações. E falar em palavra, vamos à confissão da palavra nesse momento, como fazemos todos os dias aqui nessa live, vamos confessar as verdades da palavra de Deus. E a confissão da palavra de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 8 e o verso 9. Amém? Todos os dias eu tenho aqui motivado você a colocar em prática essa disciplina espiritual de ler a palavra em voz alta e se apropriar dessas verdades para a sua vida, não é? Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Amém? Vamos confessar a palavra de Deus nesse momento. Coloque a mão no seu coração e declare após mim. Diga: eu conheço a graça do Senhor Jesus. Ele tomou o meu lugar na cruz. Diga: ele se fez pecado para que eu fosse feito justiça de Deus. Ele tomou a minha pobreza para que eu pudesse ter a sua riqueza. Diga: eu rejeito toda a pobreza. Diga: o Senhor me supre em todas as minhas necessidades. Pela graça, eu sou próspero. Eu nasci em Cristo e recebi a sua justiça, a sua santidade e abundância em todas as coisas. Amém e amém. Fica com essa palavra no início dessa live. Você é abençoado em Cristo Jesus. Amém? Bom, nesse momento vamos orar pelos nossos alvos de oração. Pegue o seu cartão, como temos feito todos os dias, e vamos orar, não é, pelas pessoas que nós colocamos aqui, os nomes delas. Cada um escolheu aí o nome de 3 pessoas para orar por essas vidas. Eu tenho certeza que elas têm sido alcançadas com essas orações. Amém? E vamos orar também pelos seus alvos pessoais, aqueles alvos que você tem colocado todos os dias. Olha, não pare de orar. A palavra diz, nós temos que perseverar em oração, vigiando sempre com ações de graças. Não é? A palavra diz também: orai sem cessar e em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Mesmo que o seu alvo você não tenha alcançado ainda, continue agradecendo a Deus, porque a palavra diz: orai sem cessar, sendo gratos, dando graças a Deus. Então, não deixe nenhuma murmuração, reclamação, tristeza entrar no seu coração. Alegra o teu coração no Senhor, porque os seus alvos serão alcançados. O Senhor está ouvindo a sua oração e no tempo certo o Senhor vai responder. Amém? E ainda estamos no jejum, e mesmo após o jejum, continue orando, continue crendo, tá bom? Vamos orar nesse momento. Pega os seus alvos, pega o seu cartão de oração e vamos colocar diante do Senhor. Pai querido, Pai amado, estamos aqui, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, nesse 19º dia desse jejum.
A cada dia, Senhor, que nós oramos aqui por esses pedidos, a nossa fé tem crescido. O Senhor tem ampliado a nossa visão, tem expandido a nossa fé. Ó Deus, e por isso não paramos de orar. Nós vamos continuar clamando, Senhor, clamando por esses nomes, por essas vidas que estão colocadas nesse cartão. Eu creio, Pai, que o Senhor está salvando essas pessoas, o Senhor está tocando no coração delas, o Senhor está usando pessoas para falar do Senhor para elas. Eu creio, Pai, que um convite que alguém vai fazer para essas pessoas, elas vão aceitar o convite de ir à tua casa, de ir à igreja, para participar de algum evento, e o Senhor vai tocar nessas vidas, ó Pai. Nossas orações não estão sendo em vão. Abençoa, salva, cura, liberta essas pessoas. Pai, eu oro também pelos alvos dos teus filhos, que têm perseverado, ó Pai. Ó Pai, nós te damos graças, porque o Senhor tem ouvido o nosso clamor, ainda, Senhor, que não vemos com os nossos olhos naturais, mas podemos contemplar com os olhos da fé. Por isso, Pai, a fé é crer mesmo sem ver, é agradecer antes de receber. Por isso nós já estamos agradecendo a Deus, agradecendo pelos alvos que serão alcançados, agradecendo, ó Pai, pelo milagre que já alcançou esta vida, essa cura, Senhor, desta enfermidade, agradecendo a Deus pela porta que o Senhor já abriu, agradecendo a Deus pela causa na justiça que o Senhor já determinou a sua vitória, agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Por isso nós colocamos diante de Ti esses alvos e Te agradecemos. Gratidão, gratidão é o que define, ó Deus, a nossa oração nesse dia. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque eu creio que em breve daremos testemunhos dessas orações, como temos dado e como temos visto, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Continue orando, continue perseverando, mesmo no final desse jejum, continue clamando ao Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos à palavra de Deus nessa noite. Hoje mais uma palavra para compartilhar com você. Eu quero ler com você aqui um texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Eu quero falar sobre o tema aceleração para encurtar distâncias. Amém? Você vai entender o objetivo dessa palavra hoje. Aceleração para encurtar distâncias. Durante essa semana nós temos falado muito sobre a promessa da aceleração. Eu espero que essas palavras tenham aumentado a sua fé, fazendo você ver que o nosso Deus é um Deus que pode acelerar as bênçãos em nossas vidas. Amém? Vale a pena esperar com paciência no Senhor, porque na hora que a bênção chegar, o tempo da promessa acontecer, nada vai impedir. Eu quero falar desse Deus que tem poder não somente de acelerar o tempo, tem poder não somente de acelerar as bênçãos, mas tem poder de encurtar distâncias. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Olha o que diz a palavra em Atos capítulo 8, versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo a profecia, o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então
mandou parar o carro ambos e desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Preste atenção nessa expressão. Arrebatou Filipe, e não o vendo mais, o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Amém? Muito bem. Hoje eu quero contar para você mais uma história de aceleração na Bíblia, que nós acabamos de ler aqui no livro de Atos. Aqui nós vemos um caso muito curioso, muito interessante. Um caso de teletransporte na Bíblia. Já ouviu falar nisso, teletransporte? Aqui diz que Filipe foi arrebatado, ele foi teletransportado de uma cidade para outra. Mas o que é isso, pastor? Teletransporte, né? Esse nome é um nome que nós ouvimos falar muito em filmes de ficção científica, né? Que fala daquela desmaterialização de um corpo que se transporta em um curto espaço de tempo para um outro lugar. Ou seja, teletransporte seria aquela capacidade de transportar alguém sem precisar de um transporte, um carro ou um avião. E é claro que, humanamente falando, isso é impossível, né? O corpo humano, ele é feito de matéria, de átomos, e para quebrar um átomo desse e reconstruir, seria necessário uma alta energia. Tanto é que a bomba atômica, ela é a quebra de um átomo, né? E gera tanta explosão. Energia liberada muito grande. Então, humanamente, é impossível o teletransporte humano acontecer. Mas aquilo que para Deus, aquilo que para o homem é impossível, para Deus não é impossível. E foi exatamente o que aconteceu nesse texto. Filipe aqui, ele era um evangelista. Ele não era aqui um dos apóstolos. Ele era uma pessoa comum, mas ele viveu essa grande experiência. Ele foi de uma cidade chamada Jerusalém para Azoto, ou seja, 63 quilômetros de distância, né? O que demoraria pelo menos aí um dia a pé, 24 horas. Em uma fração de segundos, Filipe foi para aquela cidade. Muitas pessoas nunca ouviram talvez essa história na Bíblia, mas eu aqui contando para você, porque isso é uma história de aceleração, não é verdade? O nosso Deus é poderoso para encurtar distâncias, Então nós seres humanos estamos limitados ao tempo e ao espaço, mas o nosso Deus não. Amém? E crer nessa verdade é algo muito poderoso. Então, eu quero dizer para você, logo no início dessa palavra, o Senhor vai encurtar distâncias na sua vida. O que antes iria demorar muito tempo para ser feito, o que ia demorar muito tempo para acontecer, creia, Deus vai fazer acontecer rapidamente. Amém? Um dia, a palavra diz que nós seremos arrebatados. A palavra diz que um dia, num piscar de olhos, nós deixaremos a terra e iremos para o céu. Ou seja, o céu está mais próximo da terra que nós imaginamos. O céu é logo ali, não é? Então, em breve, um dia isso acontecerá. Mas voltando aqui para a história de Filipe, essa história que é muito interessante, nós vemos que Filipe estava em Samaria, pregando o evangelho. E havia ali naquele lugar um grande mover de Deus. Interessante, a Bíblia diz que muitos paralíticos e coxos foram curados onde Filipe estava. E não se menciona, né, em nenhum outro lugar ali que Filipe tinha tido outra experiência, a não ser a experiência de ver curas e milagres, paralíticos andando. E pessoas sendo libertas, se convertendo. Né? A palavra diz que até um mago chamado Simão abandonou a magia e se converteu. Mas naquele lugar em Samaria, um anjo do Senhor veio a Filipe e disse: Filipe, levanta-te e vai em direção ao sul, pela estrada que desce a Jerusalém até Gaza, que é um lugar deserto. Então veja, que Filipe ouviu o Espírito Santo falando com ele: Filipe, vá para Gaza, eu quero que você vá para outro lugar. Né? Aqui Filipe ainda não tinha sido teletransportado, ele simplesmente foi andando. E aqui já tem um primeiro ponto dessa mensagem.
Se queremos experimentar aceleração, precisamos seguir as direções do Espírito Santo. E o primeiro passo aqui é ir para o deserto. Havia um avivamento em Samaria, pessoas sendo curadas, milagres acontecendo, mas o Espírito Santo manda Filipe ir para o deserto. Veja, e ele foi com as suas próprias pernas andando. Algumas vezes, quando nós damos o primeiro passo, nós somos tentados a pensar que aquela direção não está nos levando ao cumprimento dos nossos sonhos. Deus algumas vezes parece que Ele está nos levando a um lugar ao lugar que nós não sonhamos, mas é o lugar que nós precisamos estar para obedecer a Deus, né? E Filipe foi para um deserto. A palavra diz em Isaías 55, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os seus caminhos do Senhor, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então Filipe obedeceu à direção de Deus. E naquele caminho, olha que interessante, indo para Gaza, indo para o deserto, Filipe viu uma carruagem. E um etíope, um alto oficial de Candace, que era uma região, não é, da rainha de Candace, o etíope estava dentro daquela carruagem. E o próprio Espírito Santo falou com Filipe, se achega até aquela carruagem, se aproxima daquela carruagem. E Filipe então obedeceu. E mais uma vez Filipe segue as instruções do Espírito Santo. O etíope que estava dentro daquela carruagem, ele estava vindo de Jerusalém, porque ele tinha ido adorar o Senhor, né? Adorar ali, no caso, a festa que acontecia em Jerusalém. E naquele momento o etíope estava naquela carruagem lendo as Escrituras. E ele estava lendo o profeta Isaías, no capítulo 53. Falava sobre a profecia acerca do Senhor Jesus. Filipe então se aproxima daquela carruagem e pergunta para aquele etíope, você sabe o que você está lendo? E ele disse, como posso se ninguém me explica? Então, Filipe se assenta com aquele etíope naquela carruagem e fala de Jesus para ele. Deixa eu falar algo muito importante para você aqui nessa noite. Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Você tem obedecido às instruções do Espírito Santo? Hoje é importante você parar para ouvir essa palavra, porque para vivermos um tempo de aceleração, precisamos obedecer à voz de Deus. E muitas vezes o Senhor vai nos mandar fazer coisas simples, como se aproximar de alguém, ou ir a determinado lugar. Simplesmente nós temos que obedecer. A aceleração, ela é do Senhor, ela não é nossa. Nós não precisamos ficar apressados por coisa alguma. O que nós precisamos é concentrar em um passo de cada vez. E foi exatamente o que Filipe fez. Ele deu um passo de cada vez, seguindo as direções do Espírito. Um tempo depois daquela conversa naquela carruagem, quando o etíope entendeu a explicação, Filipe então pede, não é? O etíope pede para parar aquela carruagem. Olha o que diz Atos capítulo 8, versículo 36, que nós acabamos de ler na verdade, né? Atos 8, e o versículo 36 a 38. Filipe responde, na verdade ele pergunta, não é? Aqui, seguindo eles a caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração? E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Olha que experiência linda, não é? Filipe segue a direção do Espírito Santo, ouve a voz do Espírito Santo, obedece, acompanha a carruagem, fala de Jesus para aquele etíope e ele se batiza. Que experiência linda. Agora, depois daquele batismo, olha o que aconteceu. Versículo seguinte, não é? Quando saíram da água, o Espírito do Senhor
arrebatou Filipe, e não o vendo mais, o eunuco, este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Então veja que aqui nesse momento, Filipe foi arrebatado. Que experiência maravilhosa! Todos nós também queremos ter experiências maravilhosas como essa, não é verdade? Podemos até pensar assim, eu cansei de andar, eu queria ser arrebatado como Filipe, né? Mas sabe o que é interessante? Filipe nunca pediu a Deus uma experiência dessa. Ele nunca imaginou que isso poderia acontecer. Ele simplesmente obedeceu. E foi o que nós vemos desde o início. Filipe apenas obedeceu às direções do Espírito, um passo de cada vez. Obedeceu quando o anjo mandou ele ir para o deserto, obedeceu quando o Espírito Santo falou para ele seguir a carruagem. Veja, e qual foi o resultado? Deus acelerou o tempo, encurtou a jornada, e que isso aqui é algo que Deus está nos ensinando nessa noite. Ele também vai fazer isso na nossa vida. Ele vai encurtar a jornada. Aquilo que parecia tão longe, Deus também vai encurtar na sua vida em nome de Jesus. O segredo aqui é seguir as instruções, obedecer à voz de Deus, obedecer e seguir um passo de cada vez. Amém? Então essa palavra é para você hoje. Ainda que você não entenda, obedeça. Ainda que você não veja, siga as instruções. Lembra quando Deus chamou Abraão? Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para casa, né, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Veja que Deus não diz para Abraão para onde ele ia. Ele simplesmente disse: Abraão, saia, vá, siga as minhas instruções. Né? E Abraão simplesmente ouviu, creu e obedeceu. E em nenhum momento a Bíblia diz que Deus teve pressa. Não teve pressa, simplesmente falou: Abraão sai, e Abraão foi seguindo um passo de cada vez. O único evento que a Bíblia diz que Deus teve pressa, na verdade, foi na história do filho pródigo, que diz que o pai correu quando viu o filho vindo de tão longe. Na verdade, essa é a única ocasião em que Deus tem pressa. Para quê? Para salvar uma pessoa. Se você observar na história de Filipe, você vai ver também que Deus se apressa para promover a salvação das pessoas. O Senhor tem pressa para pregarmos o Evangelho. Amém? Quando é que Filipe foi para Azoto, e lá ele pregou o Evangelho naquela cidade, e muitas pessoas foram salvas. Filipe viveu aquela experiência de aceleração, porque ele obedeceu e fez a vontade de Deus. Que era o quê? Que ele pregasse o Evangelho para outras pessoas. Filipe não se preocupou apenas com os seus próprios interesses. Ele fez a vontade de Deus. Ele pregou a palavra em Samaria, foi para o deserto e pregou para o etíope, depois foi arrebatado, né, como eu disse no início, teletransportado, e pregou o Evangelho naquela cidade em Azoto, e muitas pessoas se converteram. Porque Deus tem pressa em salvar as vidas. Eu quero concluir essa palavra hoje falando algo muito importante para você. Eu sei que você tem os seus interesses, como todos nós, em ver as coisas acontecendo na sua vida, em ver os processos sendo acelerados, em ver a bênção chegando. Isso tudo é legítimo e podemos ter fé para isso. Deus se agrada com a nossa fé quando nós cremos que Ele é poderoso para encurtar as distâncias. Mas a pergunta que precisamos nos fazer é: será que também nós temos o mesmo interesse em fazer a vontade de Deus? Será que nós também temos pressa em fazer a vontade de Deus? E qual é a vontade de Deus? É que as pessoas sejam alcançadas com a sua palavra. Será que nós também podemos dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Nós temos nossos interesses, mas o reino de Deus também tem os seus interesses. E o interesse de Deus é salvar as vidas que estão perdidas indo para o inferno. E assim como Deus contou com Filipe para pregar o Evangelho para o etíope, Deus também conta conosco para falar do seu amor
para as pessoas. Muitas vezes, né, nós esperamos as bênçãos acontecer na nossa vida, mas enquanto esperamos, podemos fazer a obra de Deus. A bênção ela pode esperar, mas a salvação de uma pessoa não. Enquanto a nossa bênção não chega, precisamos fazer a vontade de Deus, que é evangelizar as pessoas. Deus tem pressa em salvar essas vidas. Amém? Por isso que Deus encurta as distâncias para cumprirmos o seu propósito. Então, se nós pudermos resumir toda essa palavra hoje, guarda essa palavra no seu coração. Eu tenho que me apressar, né, desejar em fazer a vontade de Deus, que é falar dele, falar do amor de Jesus para as pessoas. Amém? É por isso que nesta semana que vai entrar agora, próxima semana, segunda-feira, nós vamos começar um lindo projeto, que é o projeto Casas de Paz. Ontem eu falei para você um pouco desse projeto e hoje eu vou falar novamente. O projeto Casa de Paz é um projeto onde nós vamos, como Filipe, evangelizar as pessoas. Filipe entrou na carruagem de um etíope. E nós não vamos entrar na carruagem das pessoas, nós vamos entrar na casa das pessoas. Isso mesmo. Nós vamos entrar no lar das vidas, das pessoas, seus amigos, familiares, parentes. Nós temos um cartão muito bonito, que é esse cartão aqui, onde você vai convidar esses amigos, esse familiar, para você ir à casa dele para falar de Jesus. No nosso site, portalibm.com, nós temos 5 palavras ali, já tem um projeto todo descrito, para você usar, levar essas palavras até as vidas. Amém? Eu tenho certeza que nessas 5 semanas, Deus vai acelerar o tempo, vai encurtar distâncias, vai te aproximar dessas pessoas e você vai ter a alegria de ver essas vidas se rendendo ao Senhor. Como Filipe viu o etíope se batizando, você também vai ter essa mesma alegria. Amém? Então eu quero concluir essa palavra dizendo, não preocupe apenas com os seus interesses, vamos preocupar com os interesses do reino de Deus. Amém? Que é a salvação de vidas. Quando nós nos preocupamos com os interesses do reino, buscamos o reino, a prioridade do reino em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Então, quero motivar você a participar desse projeto. Amém? Mais uma vez eu digo, acesse o site portalibm.com e lá tem uma área que vai te dar todas as instruções, os vídeos de treinamento para você participar desse lindo projeto Casas de Paz. Amém? E vamos levar a palavra de Deus, o amor de Deus para todas essas pessoas. Amém? Vamos acelerar nesse projeto, tá bom? Bom, essa é a palavra que eu queria deixar para você hoje, que o Senhor possa ter trazido ao seu coração a resposta. Confia no Senhor, entrega a sua vida totalmente ao Senhor, porque Ele vai fazer aquilo que é impossível aos homens, não é impossível para Deus. Ele vai encurtar distâncias, vai acelerar tempos na sua vida e principalmente você vai poder cumprir o propósito de Deus e fazer a vontade de Deus. Amém? Muito bem, antes de celebrarmos a mesa e a ceia do Senhor, vamos ao desafio, ok, de hoje. Bom, o desafio de hoje é com base na palavra que nós ouvimos aqui agora. Você vai tirar um tempo de oração para ouvir de Deus, para ouvir o Espírito Santo. E o que o Senhor vai falar com você nesse tempo de oração? O Senhor vai colocar alguém no seu coração, vai te lembrar o nome de uma pessoa, vai te lembrar um amigo, um familiar, um colega, um parente, que você precisa ligar para esta pessoa ou visitá-la e oferecer esse projeto, o projeto Casas de Paz. Amém? O Senhor vai colocar você no caminho desta pessoa e essa pessoa no seu caminho para ser alcançada por você através da palavra. Então, em nome do Senhor Jesus, ore, separe um tempo, ouvindo o Espírito Santo, com certeza, Ele vai lembrar alguém. Amém? Ao seu coração. Tudo bem? Muito bem, vamos participar da mesa do Senhor. Pegue o seu pão, pegue o seu suco de uva. Amém? Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos lembrando, né, do sacrifício de Jesus na cruz. Estamos lembrando que ali na cruz, Deus
encurtou a distância entre nós e Ele. Assim como nessa palavra nós vemos um Deus que encurta as distâncias, nós também estávamos tão distantes de Deus, éramos inimigos de Deus, mas Jesus veio e encurtou a distância. A cruz veio para nos unir a Deus novamente. Amém? Então nós podemos hoje lembrar do sacrifício de Jesus, hoje nós temos paz com Deus, temos comunhão com o Senhor, hoje nós podemos aqui ter a esperança de um dia sermos arrebatados, porque a palavra diz que o Senhor Jesus venceu a morte e nós também venceremos a morte. Amém? Vencemos também. E esse corpo que um dia, que hoje nós temos, ele será glorificado. E aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Amém? Assim como Filipe foi arrebatado, teletransportado, nós também seremos arrebatados. E um dia estaremos com o Senhor Jesus no céu, participando das bodas, que também é uma ceia, né? As bodas do Cordeiro. Então hoje, nós temos o suco de uva e temos o pão, que representa o sangue e o corpo de Cristo na cruz. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado nesse momento por poder agradecer a Ti, orar e lembrar, ó Deus, que um dia a distância foi encurtada. Nós estávamos tão longe de Ti, mas o Senhor enviou o Seu Filho Jesus naquela cruz para morrer em nosso lugar e nos dar a vida eterna. Hoje podemos dizer: o céu está dentro de nós, porque nós temos Cristo dentro de nós. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, obrigado pela salvação, obrigado pela cura e pela reconciliação. Assim nós oramos consagrando a Ti os elementos do pão e o suco de uva, como símbolos dessa obra redentora. Em nome de Jesus, amém e amém. Pegue o seu pão, levante aos céus e declare comigo: este pão é o corpo do Senhor Jesus. Diga: eu creio que na cruz Ele levou as minhas maldições, para que hoje eu tenha a sua bênção. Diga: Ele levou no seu corpo as minhas enfermidades, para que hoje eu receba cura. Ao comer desse pão, eu creio que a vida de Deus, a bênção de Deus, a saúde do Senhor está em mim e eu estou nele. Nós fomos unidos eternamente num só Espírito. Amém e amém. Pegue o seu suco de uva, seu cálice, e vamos declarar. Diga: este cálice é o sangue da nova aliança. Por este sangue eu fui perdoado, justificado, purificado, santificado. Diga: por este sangue eu fui comprado, redimido da pobreza, da morte e da doença. Diga: por este sangue eu piso agora na cabeça do acusador e declaro que eu sou livre em nome de Jesus. Amém e amém. Coma do pão e beba do cálice com alegria no seu coração. Amém. Glória a Deus. Ao fazermos isso, estamos encerrando hoje mais uma live do nosso jejum. Hoje foi o 19º dia. Amanhã será o 20º dia. E em nome de Jesus estaremos aqui sábado às 20 horas. Eu espero você, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever e aperte o sininho para receber as notificações. Compartilhe esse link com outras pessoas, convide seus amigos para amanhã estarmos juntos no 20º dia, no penúltimo dia
do nosso jejum. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.